Bom dia, meu povo! Então, quem é vivo sempre aparece, né? Faz tempo que eu não apareço aqui para fazer nenhum vídeo, mas não aconteceu nada de grave. A única coisa que acontece é que a memória do meu celular tá sempre cheia e nunca aconteceu com vocês apagarem um monte de coisa, um monte de foto, um monte de vídeo na hora de fazer uma fotografia e aparecer memória insuficiente. Pois é, meu telefone anda assim. Mas eu consegui liberar uma memória, pouca, mas eu acho que dá pra gente conversar. E eu vou tentar sempre apagar o máximo que der de coisas para poder fazer um vídeo, tá? Então hoje o que eu vou falar com vocês? Eu vou falar sobre escolas. Eu vou falar sobre o jardim de infância e o primeiro ano, que são as experiências que nós tivemos aqui, né? São experiências que eu tive com o Simon e são experiências que pode ser diferente de experiência de outras pessoas, porque aqui em cada região funciona de um jeito diferente, tá? Diferente, mas igual, digamos assim, tá? Mas eu já vi, assim, algumas pessoas falando que em alguns lugares o horário é diferente, ou tem uma própria carrinha que leva as crianças para a escola, coisas assim, sabe? Então tá, o que que acontece? Quando a gente chegou aqui, o Simon ele estava com idade de estar no jardim de infância, que é o nosso famoso pré, né? O famoso prézinho lá do Brasil. Então a gente chegou e eu peguei os documentos dele e fui no agrupamento de escolas aqui da cidade. Então, para quem está chegando em qualquer região que for aqui de Portugal e não sabe onde que é o agrupamento escolar, escreve no Google. Agrupamento escolar Marrazes, agrupamento escolar Viseu, que o Google vai dizer mais ou menos onde é que é. Então, eu fui lá com os documentos dele. Eu não me lembro direito assim o que eles pediram, mas não foi muita coisa. Nem sei se eu cheguei a apresentar certidão de nascimento, acho mais que foi o passaporte, o NIF. O que acontece? Aqui, quando a gente chegou, eles falaram, né, que as crianças de até 3 anos de idade, eles não são obrigados a dar vaga. Se tiver vaga, você vai ganhar, né? Mas o que acontece? Como é muita criança, acaba o seu filho tendo aquele direito à vaga e acaba não conseguindo. Mas também pode acontecer de você conseguir uma vaga para o seu filho numa escola longe da sua casa. Não quer dizer que você mora na rua que tem uma creche, na rua que tem uma escola e você vai conseguir que ele estude ali, porque vai ser onde houver vagas, tá? Então fica bem ciente nisso, que você pode morar no centro e a escola que tem com vaga disponível seja longe. Então não quer dizer que você vai morar no centro que vai conseguir no centro. Particularmente eu hoje, né, moro ainda no centro e a escola que o Simon ia, né, o jardim de infância, caminhando era de 25 a 30 minutos daqui. Eu ia caminhando e voltava caminhando, tá? Então eu fui lá, escrevi ele, ela pede as opções de escola que você quer, como eu não conhecia, ela me disse mais ou menos ali. Aí ela colocou ali as opções e eu tinha que aguardar. Então eu aguardei, como demorou um pouquinho, eu fui lá para saber o que estava acontecendo, se ele ia ganhar a vaga ou não, né? Até que eu consegui uma vaga nessa escola, né? Era a última vaga que tinha nessa creche, que é próximo, vamos dizer, aqui de casa, né? Então, as aulas já tinham começado quando eu fui lá no agrupamento para saber o que estava acontecendo, que estava demorando demais, né? Que ninguém me falava se eu conseguia ou não. Então eu escrevi o Simon e eu comecei a levar ele, tá? Aqui as escolas, elas são os horários diferentes do que a gente está acostumado no Brasil. No Brasil, a creche e o jardim de infância é das 7 às 7, 7 horas da manhã, 7 horas da noite. E a escola, ela tem a turma da manhã e a turma da tarde, né? Não me lembro mais os horários, se pega às 8 solta meio-dia, não me lembro mais. Mas é assim que funciona lá. Aqui não. Aqui a escola, ela é das 9 ou 9h30 até as 3h30 da tarde. Então, o Simon estudava das 9h30 da manhã às 13h30 da tarde no jardim de infância.
Quando eu comecei a trabalhar, eu peguei o meu contrato de trabalho e fui ali na parte da junta de freguesia para ver se tinha vaga para ele no ATL. O ATL são atividades de tempos livres, são aquele horário que não tem a professora em sala de aula, que quem vai cuidar das crianças são as auxiliares da junta da freguesia. Então, quando seu filho está inscrito na ATL, ele vai ter direito a entrar 15 para as 8 na escola e pode sair às 7 horas da noite. Ou seja, de 15 para as 8 até as 9h30, ele ficaria com as auxiliares na própria escola. Às 9h30 ele entraria para a salinha dele para aprender as atividades com a professora. 3h30 da tarde a professora vai embora e ele ficaria com as auxiliares das 3h30 às 7 horas da noite. E assim foi. Eu não buscava ele às 7 horas da noite porque eu soltava mais cedo. Mas sim, a gente largava ele lá em torno das 8 horas da manhã, às vezes depois, dependendo do horário que eu pegava no serviço, tá? No horário do meio-dia também são os auxiliares que auxiliam eles ali ao meio-dia. Eu não me lembro, mas eu acho que o horário do almoço é do meio-dia a 1h30. Então, esse horário você pode sim buscar o seu filho para almoçar com você, tá? O ATL ele é pago conforme o escalão e também tem a parte que é sem escalão. Então, é um valor, por exemplo, quem recebe mais paga mais, quem recebe menos paga menos. Então, das 9h30 às 3h30, ela não é pago, é gratuito. Agora, de 15 para as 8 às 9h30 mais ou menos, que é o ATL, e das 3h30 às 7 é pago. O almoço ele é gratuito, porém, se o seu filho não for ir na escola hoje, amanhã, não for uma semana e você não avisar a junta da freguesia, ela vai te cobrar sim. Lá no final do mês, quando ela mandar o valor ali do ATL, ela vai mandar junto o valor do almoço, que o almoço foi, seu filho não comeu e teve o desperdício, tá? O valor do almoço varia entre 2,27 a 2,47 €. Agora eu não me lembro direito. Mas não é muito caro não. Eu cheguei a pagar alguns meses, eu cheguei a pagar 9 € e alguns meses eu cheguei a pagar 30, 40 €, tá? Também acontece, às vezes, de na próprio jardim de infância ter umas atividades, que nem o Simon. O Simon ele tinha música e tinha dança. Eram atividades de fora da escola e vinham umas professoras dentro para dar aula para eles. Aquele valor ali era pago à parte, então eu pagava 6 € cada aula que ele tinha. Ele tinha uma aula por semana. Então eu pagava 6, cada um era 12, mas não era para junta da freguesia, tá? É pro outro departamento que vai fazer aquela atividade com ele, tá? Mas você tem o critério de escrever a criança ou não. Eu sempre achei interessante ele fazer essas atividades, então eu sempre escrevi em tudo o que eu pude, né? No meio do ano, assim, no período ao longo do ano, tem férias, né? Vai ter as férias de verão e férias de inverno, normal que nem no Brasil, só que aqui são em datas diferentes. Essas férias, elas chamam-se férias felizes, tá? Férias que não tem aula, porém a junta da freguesia assegura, né, as auxiliares lá na escola, só que é pago. Por exemplo, nas últimas férias que ele teve agora, quando ele saiu do jardim de infância, foi até o dia 14, se eu não me engano, de agosto, teve aulas ali normal. Não, eu não me lembro as datas ali, tá? Mas teve as aulas normais e a partir daquele dia terminou, encerrou o ano e teve as férias felizes que pegou até setembro, digamos assim. Nesse meio tempo teve uma semana que não teve nada, nem para as auxiliares, nem para as professoras, então é uma semana ou duas que tu vai ter que te virar com teu filho, porque não tem aula mesmo, vai ter que ir numa AMA ou vai ter que pedir férias no seu trabalho, tá? Depois tem mais umas férias felizes e eu paguei 30 € por semana, tá? É 30 € por semana, os 5 dias, no mesmo horário, 15 para as 8 às 7. Porém, aí, nessas férias, o almoço é cobrado todos os dias. Entre 2,27 a 2,47, todos os dias são cobrados. Você recebe um e-mail, né, da junta da freguesia com o link para você escrever sua criança. Aí tem os dias que você pode escrever, as semanas, você pode escrever ele só para deixar lá, mas sem o almoço, ou você pode escrever ele o dia e o almoço,
ou pode escrever 3 vezes na semana, depende ali do link, entendeu? Mas eu paguei 30 euros por semana mais o almoço. Foi bem caro, sim, porque se ele tivesse almoçado todos os dias daqueles dias de férias, eu ia pagar 205 euros. É um valor bem caro, né? Que daí vinha mais os diazinhos normais e mais o das férias. Como teve alguns dias que ele não almoçou na escola, eu avisei, não foi cobrado. Então eu paguei 195 euros, tá? Então vocês têm que ficar atento a isso, que nas férias o valor é diferente. É um valor à parte, é diferente. Então acaba você gastando mais. É mais barato do que deixar com uma ama, tá? Ou com alguma pessoa. Mas é caro. Mas igual tem que trabalhar, tem que deixar. Foi um período muito bom. Ele ficou 2 anos estudando lá. Ele gosta muito das professoras, fez muitos amiguinhos. Foi muito bom. Então, agora em agosto passado, né? Ele teve o final do ano dele, que não teve mais férias, não teve. Não, foi em setembro. Entre agosto e setembro ele ainda teve uns diazinhos de férias felizes, mas as aulas pro primeiro ano começou em setembro. Então, o que acontece? Eles enviam um link de inscrição. Não, eles não enviam nenhum link de inscrição, eu acho. Agora eu não me recordo se eles enviam ou não, então tem que ficar atento, tá? Mas eu sei que é pela internet. Na internet você vai lá fazer a inscrição da criança, vai botar as opções de escola que você quer. Se você não conhece as escolas aqui, ainda tem a opção de você ir lá no agrupamento escolar, né? Ir direto lá para ver mais ou menos, para elas te auxiliarem. Ou pode fazer que nem eu fiz, eu peguei e coloquei no Maps ali as escolas mais próximas, mas eu já conhecia, então eu coloquei algumas opções que eu queria, tá? Demorou bastante para sair a lista, para ver qual é a escola que ele tava, mas aí saiu. A gente teve uma reunião na escola nova, né, na escola do primeiro ano. Foi disponibilizado sim a lista dos materiais, porém aqui na cidade todas as livrarias já tinham as listas de materiais de todas as escolas, tá? Também eu tenho um link ali que você se inscreve e você pede os livros. Então os livros eles são gratuitos, tá? Porém você paga as fichas. É umas fichas de atividades que você tem que comprar para criança. Então agora no primeiro ano o Simon tá tendo português, matemática e estudo do meio. São 3 matérias que ele tá tendo. Esses 3 livros nós ganhamos, tá? Porém, as fichas eu tive que comprar. Foi R$11,90 cada pacotinho de fichas, tá? Mais o material normal ali. Daí, se você tem a lista dos materiais, você ainda pode pesquisar um preço mais barato ou no mercado, ou na lojinha do China, ou em qualquer outro lugar, tá? Não precisa comprar naquela livraria ali. Só os livros que você vai te inscrever naquele site, eles vão liberar um voucher e o voucher você tem que usar naquele mesmo lugar, né? Para os 3 livros, tá? O horário, então, é das 9 da manhã às 13h30 da tarde, porém, como ele tem um ATL, eu posso levar ele 15 para as 8 e pegar mais tarde, tá? A única coisa que muda agora, ele estudando no primeiro ciclo, é que às 3h30 termina, no caso a professora vai embora, ele vai para o intervalo, às 4 ele volta do intervalo e ele tem as AECs. AECs são atividades que você também pode escrever seu filho, fica a seu critério se quer ou se não quer, mas são atividades como dança, xadrez, educação artística, meio ambiente, são atividades assim, você vai escrever eles nas atividades, também é cobrado, tá? É cobrado um valor pouco, mas é cobrado. Depois das 5 horas, que é 1 hora, das 4 às 5, depois das 5 ele vai para o ATL ali com as auxiliares, vai brincar no pátio, vai fazer atividades livres, assim, tá? Também você pode pegar a criança para almoçar com você, tá? Só que daí você tem que avisar. Você avisa, né, que você vai buscar seu filho, senão seu filho vai almoçar na escola, tá? Também você tem que avisar quando a criança ela não vai almoçar, porque também vai ser cobrado, tá? Eu ainda não recebi o valor do ATL, das AEX, eles ainda não me mandaram, mas sempre no final do mês eles fazem o levantamento do que você usou, né? Se teve férias, as férias felizes, né, que vai ser cobrado, se teve só ATL normal, se teve almoço desperdiçado, tudo isso eles vão calcular, vão enviar via e-mail
Não, e-mail não. Eles enviam via SMS ou WhatsApp, tá? Eles vão enviar o valor, vão enviar a conta que é para você fazer o depósito ou a transferência bancária. Depois você pega e envia para eles o comprovante, tá? Deixa eu ver. É bem bom, assim, ele gosta da escola, foi alguns amiguinhos dele da escola, ele tá gostando bastante, tá? Referente assim, ó, você soltou do seu serviço e deu 3,5, você quiser ir buscar ele, você pode buscar, tá? Ele só não vai participar das AEX, mas você pode buscar sim, não é que nem escola ele não tem como tu ficar tirando ele mais cedo ou chegando mais tarde. Eles vão ganhar no dia que você for lá conhecer a escola, né, na reunião, você vai conhecer a escola, eles vão dar um livrinho, que é a caderneta do estudante. Ali você vai colocar todos os dados do estudante, os dados do encarregado de educação, no caso o seu, telefone, onde mora, várias informações assim, tá? E aquele caderninho ali vai ser o caderninho que vai ser a comunicação entre a escola e os pais, entendeu? Por exemplo, amanhã eu não consigo pegar o Simon às 5, 6, 7 horas que for, mas eu vou pedir para uma amiga. Ali eu vou escrever, né? Vou escrever o nome dela, o número do contribuinte, todas as informações e igual você vai enviar um e-mail para a professora. No caso aqui a gente se comunica por e-mail, então em outras regiões eu não sei como é que é. E eu vou comunicar ela, amanhã minha amiga tal, assim, 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 está na caderneta e eles vão liberar, senão eles não liberam, tá? Outra coisa legal aqui é que enquanto eu levava ele para o jardim de infância, eu ia, quando eu aprendi, né, a andar aqui com o autocarro, né, o ônibus, eu pagava a minha passagem e a do Simon ele não pagava. Hoje que ele está no primeiro ciclo, eu fiz a carteirinha estudantil dele e com aquela carteirinha ali ele anda no ônibus, né, ida e volta sem pagar nada e aquela carteirinha ali vai valer até ele sair da escola. Eu acho muito interessante porque lá na cidade que eu morava, eu sempre fui de a pé à escola. Quando eu comecei assim a trabalhar, que eu pensei assim, eu vou fazer a carteirinha estudantil, a carteirinha estudantil me dava direito a ter 50% de desconto. Então, se eu pagasse no mês R$ 100 de passagem, com a carteirinha estudantil eu ia pagar 50. Aqui não, aqui é totalmente gratuito, tá? Eu escrevi aqui algumas coisinhas. No almoço, gente, para crianças assim que elas têm alergia a algum alimento ou leite, por exemplo, no jardim de infância e na escola, eles dão uma caixinha de leite para as crianças tomarem uma fruta, tá? Se seu filho ele for alérgico à fruta ou ao leite, você vai ter que informar a escola, tá? Eu creio que vai vir uma alimentação diferente para ele, mas então, em relação ao lanche, você pode mandar. Eu mando pro Simon o lanche da manhã ou o lanche da tarde. Então, ele leva uma caixinha de suco e um sanduíche da manhã e uma caixinha de suco e um sanduíche à tarde. Também mando umas uvinhas ou uma bolachinha assim pra ele, tá? Mas igual, às vezes de manhã ele toma uma caixinha de leite, só que as frutas às vezes ele come, às vezes ele não come, às vezes ele não quer, né? E daí ele já tem o lanchinho ali, então ele não fica com fome. Então, se seu filho tiver alguma alergia, sim, você informa a escola, tá? A escola, ela não vai deixar seu filho com fome, ele vai ter um lanche ou vai mandar você levar um lanche. Eu não sei como é que funciona, porque o Simon ele não tem agora nenhum tipo de alergia, então come lá da escola, tá? E você também vai ter a opção de pegar seu filho para almoçar, caso o almoço ali seja só coisas que ele for alérgico. Eu sei que tem o cardápio vegetariano, mas aí eu não sei como é que funciona sobre as outras alergias, assim, as outras coisas, tá? Então isso é muito interessante, você quando for escrever seu filho na escola, ir atrás dessa parte da alimentação, tá? Mas com fome ninguém fica, tá? E eles são bem cuidadosos. Se você falar que tem alergia a algum tipo de semente, né, amendoim ou nozes ou qualquer tipo de coisa, eles vão cuidar sim, tá? Seu filho ele não vai ser alimentado com essas coisas que ele tem alergia, mas você tem que mandar e é bom mandar por escrito, tá? Com laudo do médico, coisas assim, para ficar mais firme assim o que você tá falando, tá bom? E também não sei se caso você só for falar se eles vão aceitar, acho que eles vão pedir um laudo, tá? Então, pessoal,
O vídeo que eu trouxe hoje é esse, espero assim que tenha esclarecido algumas dúvidas, tá? Se vocês tiverem mais algumas dúvidas, podem deixar aqui nos comentários, que assim que possível eu vou responder, tá? E só lembrando então que isso foi a minha experiência, a experiência do Simon, que pode ser diferente a experiência de quem tá no Porto, de quem tá em Viseu, pode ser diferente de várias outras escolas, tá? Mas aqui na região é assim que funciona e é assim que tá sendo. E por enquanto eu tô gostando, tá? Então, um beijo para vocês, espero que fiquem bem, tenham um ótimo final de semana, né? Que hoje é sexta-feira. E qualquer coisa, me deixem aqui nos comentários que eu respondo, tá? Beijão e até a próxima. 2000 anos depois. Bom dia, meu povo! Então, já se passou para mais de 2 semanas que eu gravei os vídeos anteriores. Não editei, não postei, mas até foi bom, porque eu acabei recebendo os valores do ATL, das AEX, que eu vou postar agora as fotos para vocês terem uma base de mais ou menos os valores que eu vou pagar, né? Também fiz uma fotografia do cardápio do almoço da semana. A semana já passou, já tem não sei quantos dias que passou, mas eu tenho uma foto e vou postar pra vocês, tá? Eu tava olhando os vídeos, gente, eu tô falando duro, eu pareço um robô. É inacreditável. Claro, a gente fica aqui na frente de um celular tentando fazer um vídeo, é a mesma coisa que tá falando sozinho, então a gente fica meio, né? Mas enfim, eu vou postar ali pra vocês as fotos, pra vocês terem uma base mais ou menos dos valores, tá? Então, pessoal, eu espero que vocês gostem do vídeo. A partir de hoje eu vou tentar trazer mais vídeos para vocês, mais assuntos, né? Para quem grava vídeo, para quem quer gravar vídeo, é difícil, não é fácil, assim como quando a gente está do outro lado da tela, que a gente pesquisa ali e acha um vídeo, é difícil. É difícil você ter um tempo, agora eu tenho, né, um tempo de gravar, mas é difícil você escolher um assunto. É difícil sim, não é fácil não. Quem faz vídeo não é fácil não. Quem assiste do outro lado acha que é simplesmente pegar no celular e sair gravando por aí, mas não é, tá, gente? É difícil. Mas eu vou tentar, né, trazer vídeos informativos. Também, caso vocês queiram algum assunto diferente e que eu puder esclarecer, eu vou fazer um vídeo, tá? Beijinho, então. Até a próxima. Então, pessoal, essa é uma foto que eu deixei aqui para vocês. As interrupções que vai ter ao longo do ano. Isso é bom, que daí a gente já começa a se programar. Em algumas dessas datas aí tem as famosas férias felizes, que eu já expliquei para vocês. Porém, tem alguns dias que também não vai ter, mas tudo isso eles vão enviar, eles vão informar quando tem e quando não tem, tá bom? Nessa próxima foto aqui tem o calendário das férias felizes. Então, as férias felizes de setembro, novembro, Natal, janeiro, Páscoa e verão. Tem o dia inicial e o final. E isso tudo também eles vão mandar no seu e-mail e o valor que vocês vão pagar, tá? Essa próxima fotinha aqui é assim que você recebe lá no seu e-mail, né? Os dias e a atividade que vai ter naquele dia, as informações ali referente às férias felizes daquele dia, o horário do início, o horário do fim. Porém, aí vem junto um link, e nesse link é que você vai fazer a inscrição da criança, informando se vai querer o almoço nos 3 dias, se vai querer num dia só. Lá no link também informa o valor que você vai pagar, se você vai querer a semana toda, se vai querer alguns dias da semana. Porém, eu não consegui abrir o link porque como já passou a data de inscrição, então ele já não abre mais. Essa próxima foto aqui, então, é a mensalidade referente ao ATL e à CAF. A CAF ali do primeiro ciclo, né? Aquele seguro anual ali você vai pagar uma vez só, então na sua primeira mensalidade vai vir o seguro. Então vocês podem ver ali
que a CAF ali da manhã, ó, o valor do escalão A, do escalão B, quem não tem escalão, o do ATL, tá? Então, gente, essa mensalidade aqui, ó, essa AF manhã e esse mensalidade de prolongamento é para as crianças da pré-escola nesse agrupamento escolar, tá? Então, pessoal, eu coloquei essa foto para vocês poderem entender melhor. Então, ó, o prolongamento, o PH, da pré-escola é a partir das 3h30 às 7h. Às 3h30, porque é quando termina a aula, que foi o que eu expliquei para vocês anteriormente. O ATL, que é do primeiro ciclo, ele é das 5 às 7. Por que das 5 às 7? Lembra que eu falei que o primeiro ciclo tem aula até as 3h30, das 3h30 às 4 horas da tarde é um intervalo, e das 4 às 5 tem atividade da AEX. Então, eles vão ter atividade da AEX até as 5 horas, depois a professora vai embora também, e das 5 às 7 eles ficam tendo atividades com as auxiliares, ficam no pátio brincando, ficam fazendo outros tipos de atividades. Ó, gente, esse é o cardápio da semana. Aí no meio também tem a opção vegetariana. Eu só fiquei triste porque a foto não deu certo. Eu já tentei a foto deitada, não deu. Mas mesmo assim eu resolvi colocar, porque eu disse que eu ia colocar para vocês. Então eu acho que uma opção seria pausar o vídeo e tirar um print e tentar aumentar para enxergar certinho o que tem pro almoço ali, né? Mas essa é a emenda, né? Eles chamam de emenda da escola. Então, pessoal, é isso que as crianças comem, só que eu fiquei triste que não saiu bem nítido, né? Embora que eu tenha editado, eu cortei, aumentei, mas não deu muito certo. Então, gente, esse daqui é a fatura do que eu fiquei de pagar em outubro, referente ao que ele teve em setembro. Então, em setembro eu paguei o ATL, porque ele é do primeiro ciclo, foi 9 euros. O seguro escolar, que é 5, que vai ser uma vez por ano. O CAF, que é na manhã, que é aquele horário de 7h45 até o horário de entrar, às 9h, paguei os 4,50. E as férias felizes de setembro, que foi no total de 74,70, que é um valor por semana e mais o almoço, tá? Então, tudo junto deu 93,20 euros. No mês de outubro não teve férias felizes, não teve o seguro escolar, então eu paguei bem mais barato. Então, lembrando que todas as vezes que tiver férias, que tiver as férias felizes, você vai pagar a mais, porque são valores, é um valor extra, tá? É um trabalho extra, tá bom? Mas tudo isso vocês vão receber no e-mail de vocês, tá bom, pessoal? Esse é os valores que nós pagamos para o Simon estar na escola, para ele ter as atividades da escola, tá? Esse é um valor do nosso agrupamento escolar, daqui da nossa região, então pode sim ser diferente de outras regiões, tá? Nem tudo aqui são iguais. Aqui onde nós moramos tem 2 agrupamentos de escola, e esse é de um deles. Eu não sei se no outro agrupamento escolar o valor é o mesmo, tá? Mas isso é o que a gente paga hoje. Isso é a nossa experiência, a experiência que eu estou tendo, a experiência que o Simon está tendo. Pode ser a experiência diferente de outra pessoa que mora em outro lugar, mas na nossa região é essa a nossa experiência, é esses nossos valores, é esse o horário. Então eu espero que eu tenha esclarecido algumas dúvidas, porque quando eu estava no Brasil eu também tinha muita dúvida de como que ia ser, se o almoço ia ser gratuito, se o almoço ia ser pago, o que eu ia fazer depois das 3h30, que a aula ia terminar às 3h30, eu precisava trabalhar. Tudo isso eu tinha dúvidas quando eu estava lá, tá? Então, quando eu vim pra cá, eu vivenciei isso, tá? Olha que nojo. Eu vivenciei isso e então eu espero que eu tenha resolvido. Ah, meu Jesus! Espero que eu tenha esclarecido as dúvidas de vocês. Se tiverem mais alguma dúvida, podem deixar nos comentários que eu respondo. Pode demorar de repente um pouquinho, mas eu respondo sim, tá? Também se quiserem
algum outro assunto, podem deixar também, porque como eu disse, é difícil a gente inventar um assunto, ter um assunto assim para falar, né? Quando a gente tá aí do outro lado, a gente tem muita curiosidade das coisas. Quando a gente está aqui e já tá passando um pouco, a gente ainda tem curiosidade, mas a vida segue, né? Tu trabalha, faz comida, janta, todas aquelas coisas que nem a gente faz aí, então acaba deixando algumas coisas passarem, né? Algumas dúvidas passarem. Então, se vocês tiverem, pode deixar, tá? Um beijo, um bom final de semana para vocês e dá o joinha se gostou, tá? E até a próxima.